de mistério. Eu vou contar para vocês a história da origem do cosmos. Eu vou contar para vocês o mito da criação do mundo. Estão preparados para saber dessa grande história misteriosa? Sim. Então, vamos começar. Eu vou tirar até o chinelo para eu ficar mais à vontade. Então, meus amigos, crianças lindas e maravilhosas, eu devo contar para vocês que no começo tudo era uma grande escuridão. Só havia escuridão. Só havia escuro. Uma escuridão que não deixava nada existir. Nada existir. Não havia dia, não havia noite, não havia céu, não havia terra, não havia chiclete, não havia sanduíche de queijo, nem doce de goiaba. Ah, então não tinha graça. É verdade. E por causa disso, o nosso amiguinho aqui, a escuridão, que nós vamos chamar de coque. Ah, coque que não é aquele do cabelo. Não é esse coque do cabelo, é outro coque que escreve assim. Coque, a escuridão, vivia nesta imensa e profunda sombra, escuridão. E ele começou a se sentir sozinho. Começou a sentir uma solidão tão profunda, e começou a dar uma tristeza tão grande por causa daquela solidão, que Coque começou a chorar. E as suas lágrimas foram caindo. A sua dor era tão profunda. Porque aquela solidão era tão grande. Tão grande seu pranto. Era tão grande seu pranto que ele acabou criando o mar. O mar das tormentas e tristezas. Um mar salgado, como esse mar que vocês conhecem, de tanto que ele chorou. Ah, então agora eu descobri. Eu descobri por que então que o mar é salgado. Por que então? Quem aqui não já, quando numa hora de choro, aquele choro grande, profundo, não engoliu um pouquinho de lagriminha? Alguém já engoliu lágrima? Que gosto ela tem? Salgada. Ah! Então o Cio Escuro chorou e criou o mar, é por isso que o mar é salgado. Que a lágrima dele devia ser salgada também. Menino, não é mesmo? Ah, então agora eu gostei. Eu tô começando a achar que essa história é de verdade. Então, como ele chorou muito, chorou tanto, que formou aquele monte de lágrima, aquele monte de água, que acabou criando o mar das tormentas e das tristezas. E aqui na nossa história, nós vamos chamar este mar de Arrote. Arroto? Não, Arrote. Não é coque nem arroto, é Arrote. O mar amargo das tormentas e das tristezas. E então Coque, ainda em meio a tanta pena e choro, começou a contemplar aquele monte de água que tinha chorado e finalmente Coque deu um suspiro. Como é o suspiro, pessoal?
especialmente criou o vento. E aqui na nossa história, nós vamos chamar o vento de Shoshan. Chama o vento. Chama o vento. O vento, então, ao ser criado, começou a correr, começou a ventar, e era uma ventania tão grande, e ele foi varrendo aquela sombra toda, e deu espaço para a chegada da luz. E à medida que o vento corria, ia chegando mais luz, e mais luz, e mais luz, e mais luz. E com essa luz, finalmente brotou a alegria em Coque! Finalmente Coque ficou alegre! Então, essa alegria começou a inspirar o nosso amiguinho aqui, Coque, a modelar o mundo, a modelar a sua criação, para que no futuro, então, fosse criado todos os outros elementos e finalmente pudesse ser criado os seres humanos. Então, um dia, Coque quis contemplar a sua obra. No meio daquele mar, ele quis contemplar a sua obra, mas a luz ainda não era suficiente. E por causa disso, Coque começou a ficar zangado, começou a ficar irritado, porque ele queria contemplar a sua luz. E a sua luz, não, a sua criação. E a luz ainda era muito pouco. Ele não conseguia ver tudo para poder contemplar. Então, ele ficou irritado e impacientemente levantou o braço. Quando ele levantou o braço com força, esse gesto rasgou de lado a lado a penumbra que escondia. E então apareceu uma grande bola de fogo. Apareceu uma grande bola de fogo, o sol, que ele chamou de Celeste. E voltou, pessoal! E o calor do sol, ao entrar em contato com as águas, criou as nuvens. Cadê as nuvens aqui? Criou as nuvens, pessoal! Olha que bonitinho as nuvens! Que gracinha! E aí, quando ele criou as nuvens, o vento tratou logo de brincar com elas, de arrastar elas para um lado e para o outro. E então, nessa brincadeira, o vento fez as nuvens correr por todo o céu e com uma risada espalhafatosa, ele criou o trovão. As nuvens ficaram nervosas com aquele barulho e olharam para o vento de um jeito ameaçador. E então criou os raios. Um certo dia, Coque, nosso amiguinho aqui, voltou a ficar aborrecido. Ele ficou zangado dele. E essa fúria fez com que Coque levantasse das águas uma parte da terra. Ele levantou uma parte da terra e
formou-se uma ilha. Uma ilha na qual ele modelou montanhas e planícies, separadas por vales e rios. Todos os filhos do sol, todos eles, as nuvens, o vento, o mar, admiraram a beleza da ilha e começaram a derramar suas bênçãos. Vamos lá, vamos derramar as bênçãos na ilha que foi criada. Uma linda ilha. E então, depois dessas bênçãos, ele começou a criar os demais elementos. Ele criou várias flores, criou os peixes, as aves. E então, depois, como em algumas famílias acontecem, os filhos mais velhos ficaram com ciúmes dos filhos mais novos. Com ciúme? Ciúmes, essa coisa feia de ciúme mesmo, né? Então, o sol, o vento ficaram lá com o jeito deles lá, todos ciumados. Em algumas ocasiões, esse ciúme gerou uma fúria sobre a ilha e todos os filhos foram castigados, até os pequenos animais. Então, Coque, como o pai, aparece a sua criação e fala com firmeza aos filhos que esse negócio de ciúmes, esse tipo de sentimento, não leva ninguém a lugar nenhum. E sentimento bom, sentimento que faz criar as coisas do mundo, é o sentimento de amor e união. É o sentimento que une todas as diferenças em uma só criação. A criação do amor. E aí, depois dessa bronca, depois dessa grande lição, a ilha voltou novamente a ficar em harmonia e todos voltaram ao normal. E aí a luz sempre volta a brilhar para Coque e todos podem admirar a sua criação. E neste momento de harmonia, ele teve a melhor de todas as ideias, a maior sabedoria que já teve o Criador. Ele teve a ideia de que todos os seres, a partir daquele momento, nasceriam antes pequeninos. Que antes deles se formarem, deles estarem totalmente desenvolvidos, eles seriam primeiro crianças. Pois é na infância, é na fase que a gente é pequeno, é na fase que a gente é criança, que a gente aprende as coisas mais importantes da vida. A gente aprende a pureza, a gente aprende o carinho, a gente aprende a amizade e a gente aprende a brincadeira. O que mais a gente aprende na infância, nessa fase mais importante da vida? Então, Coque teve essa ideia. A partir de então, toda a minha criação primeiro vai ser pequenino, vai nascer um bebê e aí vai vivenciar a infância e vai se lembrar para sempre dessa fase encantada, para que jamais esqueça as coisas mais importantes da vida. E este, meus amores,